Vou mandar lá no grupo PDF, tá? Tá, então podemos começar, né? Acho que sim. Todo mundo já tá vendo. Deixa eu abrir o meu aqui. Bom, gente, é, espero que vocês já tenham aberto aí. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida e a obra do Abraham Kuyper. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a biografia dele. De certa forma, o que a gente vai falar aqui é só, com certeza, um pouquinho de tudo aquilo que vocês podem depois procurar para estudar e pesquisar mais sobre ele. Então, a gente quer incentivar vocês, a partir desse estudo, a procurarem conhecer mais um pouquinho da obra do Kuyper. Então, o Kuyper, ele nasceu na Holanda. Ele foi filho de uma típica família tradicional calvinista da época. Não tem muito assim, não tem coisas muito relevantes do Kuyper em relação à sua infância ou à sua adolescência, mas é importante que a gente saiba que ele veio de uma família tradicional calvinista da época, o pai dele era ministro da Igreja Reformada Holandesa, e é importante para a gente contextualizar onde ele estava, né? É, o contexto da época, que vai ser muito importante para a gente poder entender os caminhos aí que o Kuyper tomou. Então, como foi colocado ali, Kuiper é fruto de um tempo de instabilidade por conta da influência que o iluminismo francês teve na Holanda, né? Não só nas questões culturais, mas também na teologia da época, gerando um intenso processo de secularização. Então, esse é o principal ponto para a gente poder entender onde que o Kuiper está inserido e de que forma isso vai influenciar a sua caminhada, né? Principalmente em 1855, quando ele entra para estudar teologia e literatura na Universidade de Leiden, e com a religião em declínio, né? Com certeza o seminário e as questões teológicas também acompanharam a corrente que ele mesmo chamava de correntes modernas, né? Do modernismo da época. E aí colocamos ali um relato que mostra que ele chegou na época a aplaudir um determinado professor que abertamente negou a ressurreição corporal de Jesus. Então, ele entrou na universidade, né, refletindo um pouco desse espírito do tempo dele, de completa secularização, mas ao longo da sua caminhada na universidade, ele teve algumas experiências que o transformaram. Uma delas, uma pesquisa que ele fez na faculdade, de um determinado autor, que fez com que ele começasse a repensar a respeito do cristianismo. Outro, a leitura de uma novela inglesa, que inclusive foi dada na época, a noiva dele, que era cristã, mas, tipo, ele tentava perverter a coitadinha, assim, sabe? Falando que a fé dela era uma fé boba e tudo mais, e aí ela presenteou ele com essa novela inglesa, da literatura da época, que também ajudou com que ele mudasse, né? Ajudasse a repensar e mudar a mentalidade dele, mas a principal experiência que ele teve foi com a convivência com o povo da comunidade rural, que ele serviu como pastor. Né? Assim que ele saiu do seminário, ele foi enviado para uma comunidade rural para o primeiro pastoreio dele, né? E os relatos contam que a comunidade ela era vista meio que com maus olhos para a comunidade teológica da época. Eles eram chamados de descontentes, porque eles não se adaptavam às inovações teológicas da época que estavam querendo implantar nas igrejas e tudo mais, né? Então, eles tiveram certa resistência em relação ao Kuiper, e é muito engraçado, os relatos, né, contam que quando eles chegaram lá, falaram para ele que, tipo, ó, você não se mete com esse povo aí que tá atrasando o nosso caminho, mais ou menos assim, né? Então deixa eles quietinhos e faz o seu trabalho. Só que meio que Kuiper não ouviu e foi é,
visitar um por um desses tais descontentes, né, para tentar entender o que eles estavam pensando e tudo mais. E foi através da experiência e do contato com esse povo que ele descobriu que esse povo eles tinham sim uma fé profunda, tinham vasto conhecimento das escrituras, e é muito engraçado que, embora simples, eles eram fervorosos e fiéis à palavra, e tem lugares que dizem que quando o Kuyper chegou e viram que ele era meio liberalzão, assim, começaram a orar pela conversão do Kuyper, para que ele fosse mudado, e de fato isso aconteceu, principalmente pela experiência que o Kuyper teve nessa comunidade rural, e aí ele teve, né, a sua conversão, e coloquei ali que no resgate da sua tradição reformada ele acabou encontrando uma resposta satisfatória para as inquietações da sua alma. Aí assim que ele saiu dessa comunidade rural, ele vai ser enviado para Amsterdã, e lá ele vai começar a sentir certa necessidade de explorar mais as dimensões públicas da fé dele, né? E lá ele vai ter influência direta de um historiador, eu não sei se eu vou falar certo agora, mas o sobrenome dele é Van Prinster, e ele vai ter muito contato com esse historiador, vai caminhar junto com ele, e junto com as ideias, o Kuyper ele vai fundar o chamado movimento antirrevolucionário, que depois vai se tornar partido, né? E para Kuyper, o fato de ser antirrevolucionário, na verdade, de fato é a oposição a algo que é ofensivo e se choca com o que é justo e sagrado, né? O movimento, na verdade, era uma tentativa de criticar, de combater o status que foi promovido pelo sistema político incorporado na Revolução Francesa. E aí, depois que o Van Prinster ele morre, né? O Kuyper assume a liderança do movimento, que depois vai se tornar partido, e a partir daí o Kuyper ele começa a ter a sua atuação política bem intensa. Ele se torna editor de dois jornais, um deles do movimento, né? Um jornal diário e outro semanal. Ele assume cadeira no parlamento. Em 1980 ele funda a Universidade Livre de Amsterdã. Ele se torna o primeiro-ministro da Holanda, além de ser autor de diversas obras, e coloquei ali, né, sendo praticamente impossível falar sobre a Holanda do final do século XIX, do início do século XX, sem mencioná-lo. Então, o Kuyper, ele dedicou a sua vida, né, a restaurar a visão cristã para a cultura de seu país, desenvolvendo, né, se envolvendo em diversas frentes e ocupando diversas funções. O fato dele ter estado frente a frente com o que ele chamava de modernismo, né, com as ideias do iluminismo da época, impulsionou, de certa forma, a busca dele por fazer com que a consciência pública e nacional tivesse novamente a influência e o testemunho cristão, né? Então, ele trabalha muito nessa atuação como um teólogo público, a gente vai falar um pouquinho disso também agora, e é isso. Isso. Os princípios que a Débora comentou, cristãos, que ele buscou trazer durante a vida dele, é conhecido hoje como neocalvinismo. O Kuyper é um dos grandes nomes do neocalvinismo, e a ideia que ele teve na época, na verdade, o que levou ele foi traduzir algumas coisas que o calvinismo já trazia para as realidades do seu tempo, principalmente no que diz respeito à atuação do cristão em todas as esferas. Então, como a Débora comentou, ele sofreu grande influência da Revolução Francesa e do Iluminismo, e isso foi um grande marco na história da civilização. Assim. Antigamente, durante a Idade Média, a igreja e o Estado andavam lado a lado, e as esferas eram um pouco confusas, existia muita influência religiosa em todas as áreas. Com a ideia do iluminismo, tirando Deus do centro, trazendo o ser humano, houve uma grande separação, e tudo que envolvia cristianismo ficou guardado à esfera particular. Então, Kuyper via esse calvinismo meio morto, enrijecido das igrejas europeias, e ele buscou trazer alguns princípios que não eram tão trabalhados nas igrejas para a realidade, especialmente sobre a questão do senhorio de Cristo. O neocalvinismo, ele não é apenas uma atualização do calvinismo como a gente conhece, que fala sobre a questão da cristandade e princípios para a salvação, mas sim outras teorias, tradições que Kuyper estudou mais a fundo do que Calvino tinha já comentado. É de extrema importância entender isso, porque independente da tradição
ou da nossa visão cristã, seja mais calvinista, mais arminiana ou outra, os princípios que Kuyper traz, eles vão além do que essa divisão que as igrejas atuais possuem. Ele traz coisas que são totalmente aplicáveis à nossa vida pública e à nossa vida privada de uma forma geral. Alguns autores comentam que foi uma contra-investida eficaz a tendência do esquecimento da fé que houve com o início do iluminismo após a Revolução Francesa. Ele entendia que o cristianismo precisava ser visto não apenas como dogmas da igreja, mas como uma forma abrangente de ver a vida e o mundo, ou seja, o que a gente conhece hoje como cosmovisão, aplicando os princípios calvinistas a todas as disciplinas científicas e também às artes, enfatizando alguns conceitos teológicos centrais para a cosmovisão calvinista, mas não tão explorados por Calvino. Como eu comentei, tiveram grande influência na divulgação e no desenvolvimento da noção de uma cosmovisão cristã abrangente, e dessa forma Kuyper realizou um papel fundamental na consolidação do neocalvinismo. Ele principalmente difere do novo calvinismo, né, do New Calvinism, por conta que ele não apenas recupera a teologia do Calvino para os tempos atuais, mas ele aprofunda e escreve sobre coisas que ainda não eram abordadas nos princípios calvinistas. Opa, pessoal, agora é comigo. Então, como a Emily comentou, né, esse movimento neocalvinista, né, ele é uma das grandes contribuições que ele tem para nós, e isso acho que é para toda a cristandade, né, para além de se você é reformado ou não, mas é o fato da forma como ele promoveu uma nova maneira da gente entender e enxergar a cultura, né, e cultura aqui entende-se não só por uma dança, uma expressão cultural como a gente tem em mente, né? Mas toda e qualquer ação humana, né? E que se expressa também, por consequência, na própria sociedade, né? Então, os neocalvinistas, né? Eles compreendiam que o avanço humano na cultura e na sociedade é algo positivo, ou seja, você desenvolver, sei lá, escolas, você desenvolver universidades, você desenvolver negócios, você desenvolver família, enfim, arte e todas as outras expressões culturais e de desenvolvimento da realidade, elas são boas, porque foi esse o mandato, né? Isso é fundado no ensino da doutrina do mandato cultural, né? Que a gente encontra lá em Gênesis capítulo 2, 15, né? Que o Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, né? Isso é uma atribuição de função que Deus deu para os seres humanos, né? Como criaturas criadas à sua imagem, né? Então, baseado nesse entendimento bíblico de que nós temos essa função de refletir a imagem e trazer e cultivar e guardar toda a realidade que Deus nos legou, né? O neocalvinismo ele traz essa noção de enxergar a cultura como algo positivo e o movimento cristão ali com princípios cristãos que Deus estabeleceu como algo que é um dever, né? Digamos assim, para os cristãos, né? Então, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus e recebe a ordem para desenvolver cultura, explorando e desenvolvendo, né, de forma consciente as potencialidades da criação, né? Essa atuação na cultura por parte dos cristãos reflete a dimensão pública da fé, sendo desafiados a trazer todas as coisas ao senhorio de Cristo até a restauração de toda a criação, né, de Deus. Porque, infelizmente, né, muito da visão que uma parte do evangelicalismo tem é de que as coisas aqui elas não importam, né? Tipo, simplesmente a gente salvou nossa alma e o resto pode queimar. Mas acho que a visão que o neocalvinismo traz, não só o neocalvinismo, a gente tem outras vertentes do próprio cristianismo que também tem uma visão semelhante, com outros nomes, digamos assim, é de que, na verdade, o que a gente faz aqui agora também importa, né? A noção do já ainda não, né? Que também é desenvolvida ali pelo escatologia inaugurado, né? Tem aí os caras como N.T. Wright também falam sobre isso, que pelo fato de Cristo já ter ressuscitado e ressuscitado no corpo, a gente entende que todas as coisas serão ressuscitadas e o que nós já fazemos aqui já tem implicações para a Nova Jerusalém, né, na eternidade, enfim. Mas uma outra ideia desenvolvida pelo Kuyper, que ele explora lá nas suas palestras sobre o calvinismo, né, é a noção de esfera de soberania, né, e também uma das outras coisas que a gente vê no legado dele é a questão da teologia pública, né? Vou comentar com vocês sobre essa questão da esfera de soberania, né? Que é uma das principais contribuições dele. Foi desenvolvido, uma espécie de uma teoria social, né? Uma forma de enxergar toda a sociedade, a realidade, baseada na noção do senhorio de Cristo. Essa questão do senhorio de Cristo, vocês entendam, é que não é simplesmente que
Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Senhor. Não é, claro, é isso, mas é no sentido de que Cristo, ele é Senhor sobre toda a realidade, todo o cosmos, né? Que ele se tornou o rei sobre tudo, né? Então, é o entendimento que a gente tem que levar a ele todas as coisas e entender que tudo está sobre o seu senhorio, nesse sentido. Então, Cristo é Senhor sobre todo o cosmos, a chamada, e aí, essa doutrina que ele desenvolve, né, é soberana das esferas, né? Eu vou explicar um pouco para vocês isso, né? Tem até uma ilustração logo mais ali, né? A realidade seria formada por várias esferas, áreas que possuem sua própria autoridade, independentes uma das outras, nas quais Deus é soberano sobre cada uma e possui uma lei ou norma para reger cada uma dessas sobre a sua autoridade, né? Para que ela floresça em conformidade com os seus propósitos, né? E cada uma dessas esferas tem sua autoridade derivada do próprio Deus, ou seja, ela não, é independente porque uma não detém a sua autoridade da outra, mas cada uma depende da autoridade do próprio Deus, né? Então, ao passo que nenhuma delas, né, pode arrogar para si o domínio sobre a outra, né? Não pode ser, nenhuma pode ser absolutizada, né? Então, Kuyper, com a noção de graça comum e mandato cultural, né? Graça comum é esse entendimento de que Deus, ele refreia a atuação degradante do pecado, permitindo que a realidade continue funcionando, e mesmo aqueles que não são, digamos assim, cristãos, né, e não reconhecem Deus, eles podem usufruir de graça de Deus mesmo, né? Podem usufruir de coisas boas, né? Como coisas simples, como o próprio ar que eles respiram, até um desenvolvimento da cultura e desenvolvimento da realidade em funcionamento com a vontade de Deus, né? E o mandato cultural que eu já expliquei, né? Ele entendia que Deus governava a realidade, refrear os efeitos destrutivos do pecado, permitindo que cristãos, por meio de uma atuação fiel, pudessem trabalhar para promover a vontade de Deus para toda a realidade. Como ele escreve no livro Calvinismo, né? Que é o que está traduzido em português, inclusive é uma boa leitura, só que talvez vocês, se vocês forem pegassem para ler, vão achar um pouco estranho, porque ele fala realmente isso, assim, ele fala a noção de uma cosmovisão para cada área, assim, né, para várias áreas. Enfim, mas citando aqui ele, né, a família, os negócios, a ciência, a arte e assim por diante, todas são esferas sociais que não devem sua existência ao Estado e não derivam a lei de sua vida da superioridade do Estado, mas obedecem a uma auto-autoridade dentro do seu próprio seio, uma autoridade que governa pela graça de Deus do mesmo modo como faz a soberania do Estado. Ou seja, como vocês podem ver bem ali a imagem, se vocês quiserem clicar 2 vezes dá para aproximar, tá, gente, que estão no celular, que claro, depois isso, hoje, muitas pessoas confundem a esfera de soberania, né, com aquela questão dos 7 montes, né, mas na verdade são bem diferentes e apesar de as pessoas que acabaram desenvolvendo essa ideia dos 7 montes terem alguma influência dessa noção de esfera de soberania, tem outros princípios e outra noção. Então, só para caso surja na cabeça de vocês alguma dúvida com relação a isso, sabe que são 2 coisas diferentes, tá? Aí o que acontece é que não é que existem só essas que estão mostradas, né? Só essas esferas, na verdade não se sabe quantas tem, né? É entendimento só de que cada uma dessas realidades, ela tem o seu regimento próprio, o seu magistério próprio, magistério aqui no sentido de, por exemplo, no casamento, quem que rege o casamento? Quem que são as figuras de autoridade ali? O marido e a mulher. Quem que são as figuras de autoridade na família? São o marido, a mulher, né? Os pais e os filhos, né? Na educação, são os professores, são os diretores, são a Secretaria do Estado, enfim. Por exemplo, digamos, vamos botar aqui também a universidade, a academia, quem que rege? São os jornais, são os grupos acadêmicos, as iniciativas de pesquisa, enfim, e cada uma dessas, e o próprio Estado, né, e cada uma dessas esferas tem o seu andamento próprio. Então, qual que é o nosso papel como cristãos ali? Não é somente agir de forma ética, né, porque cristãos muitas vezes pensam assim, como é que eu posso ser um bom, sei lá, trabalhar para a glória de Deus? É claro que agir de forma ética é o mínimo que você pode fazer, né? É o mínimo que qualquer pessoa pode fazer. Então não é simplesmente ser cristão, não é simplesmente você ser, sei lá, ser um estudante cristão, não colar na prova. Claro, isso é o mínimo. Mas é entender como a dinâmica daquela esfera funciona e como Deus legou àquela esfera certa autoridade e certo regimento e você agir em conformidade com isso, né? Esse é o ponto. E você promover o florescimento daquela esfera dentro dessa própria autoridade que ela possui, né? Isso que é um entendimento cristão da nossa atuação ali, né? Por exemplo, na universidade. Então, isso eu acho que é muito interessante, né? E posteriormente essa noção de esfera de soberania vai ser desenvolvida por outros neocalvinistas, né? Posteriores ao Kuyper, né? Como, por exemplo, o Hermann Doiver, que
não sei se vocês conhecem, mas ele é um filósofo e também ele desenvolve uma teoria social muito interessante e muito influenciada pelo Kuyper, né? Então, acho que o Kuyper tem esse legado de a gente entender como é que a realidade é estruturada para que a gente possa glorificar Deus na nossa atuação, seja eu como um estudante, eu como um filho, eu como por exemplo, alguém que está aqui nesse ministério, eu servindo a Deus em cada uma dessas esferas, entendendo que ele tem a lei, a sua norma, para promover o florescimento e a sua glória dentro daquela esfera, tá certo? Enfim. Então, continuando aqui, falar um pouco sobre a teologia pública, que foi uma das outras grandes ideais que o Kuyper tinha. É interessante a gente pensar no contexto da época, que já foi falado um pouco, que era a questão da Revolução Francesa, né, a questão dos iluministas, e como foi muito visível na França, a ideia deles era sempre tirar Deus da jogada, ver como uma racionalidade tão grande que não precisasse de Deus, assim, uma coisa que eles inventaram e eles acreditavam nisso. E uma das obras que fala um pouco sobre isso, se tiverem interesse, é do Francis Schaeffer, que é A Morte da Razão, que conta um pouco como foram tirando, tentando cada vez mais distanciar a razão da fé. E o Kuyper, ele de uma certa forma tenta retomar tudo isso, ainda mais pela época que ele estava inserido. E é muito importante a gente pensar tudo que ele passou, desde lá o momento que ele estava lá na igreja e oraram por ele para que ele se convertesse, porque ele começou numa igreja pequena e ele passou por diversas situações que foram importantes para o desenvolvimento das coisas que ele acabou fazendo depois. E uma dessas é a teologia pública, que fala que o cristianismo não deve ser apenas um conjunto de doutrinas, que não deve ser apenas uma coisa assim enraizada entre cristãos e ficam ali e pronto. E eles vivem dessa forma. Ele acreditava num cristianismo que deveria estar presente na sociedade como um todo, num cristianismo que deveria se infiltrar não da melhor maneira possível, tanto na política quanto na economia, na arte, na cultura. No livro dele, Calvinismo, ele fala bastante sobre como essa doutrina ela pode ser relacionada totalmente, o cristianismo ele pode ser relacionado totalmente com essas áreas. Ele foca muito na questão da cultura, da ciência, que é algo que é hoje muito debatido. E uma das coisas que ele comenta bastante é o problema da pobreza. Inclusive, ele tem um livro que fala sobre isso. E ele fala que a ideologia política que estava na época, ela era mais causadora da pobreza do que redutora. E que, na verdade, quem deveria estar trabalhando nisso eram os cristãos, que têm o chamado de Deus para cuidar de quem passa por sofrimento. Então, ele veio muito nessa ideia de que o cristianismo ele deveria, sim, ser colocado em diversas áreas. Inclusive, uma das áreas que eu achei mais interessante foi a questão da economia, que ele fala que a Bíblia tem muito a dizer sobre economia, mas não como um manual de economia. Por exemplo, você não vai estudar economia lendo a Bíblia, mas você consegue tirar grandes preceitos, grandes valores, grandes implicações econômicas que dentro da Bíblia para você levar para sua vida. E ele vê isso em outras áreas, como na ciência e na arte, que ele tem outro livro chamado Sabedoria e Prodígios. Ele fala sobre a graça comum e como o cristão se envolve na ciência e na arte. E é interessante porque quando fala de teologia pública e o cristão nesses papéis, a gente tem a ideia de que tanto hoje como naquela época tinham cristãos, por exemplo, advogados, empresários, e era muito jogado a se pensar de que o cristão ele deveria deixar a sua fé de lado e viver somente o exercício da profissão, como se fosse uma coisa totalmente neutra, sem ideologia, o que na verdade não é. Se a gente for parar para pensar, quando você deixa a sua fé de lado, você está adotando alguma outra ideologia para exercer aquilo, como falam muito de política hoje em dia, de que a política não se mistura com religião. E Kuyper, ele
ele vai totalmente de encontro a isso, porque ele fala que, na verdade, você deve influenciar muito. O que ele propõe não é uma substituição. Não é você pensar, por exemplo, uma área específica que é a filosofia. Ah, vamos tirar a filosofia e vamos falar sobre Deus. Não, mas ele acredita que todas essas áreas da ciência, da arte, elas têm alguma coisa para afirmar a soberania de Deus. E o intuito maior ali é mostrar, tirando os ídolos que tem hoje na cultura, na arte, e mostrar realmente a grandeza de Deus. Então, todas essas coisas, elas têm um propósito a fundo. E o objetivo da igreja seria oferecer culto e gratidão dessas coisas que a ciência explicaria, a ciência mostra, a arte desenha, expressa, mas mostrando a natureza de Deus em tudo aquilo. Isso é. Kuyper falou sobre muitas áreas, mas como ministro holandês, a política tinha um papel muito importante na vida dele. E devido a esse contexto de divisão, e foi bem no início da nomeação de esquerda e direita na França, o interessante é que Kuyper só conseguiu realmente ver por outro caminho porque ele entendia que a Bíblia trazia equilíbrio para tudo isso. E ele entendia que essas polaridades não eram saudáveis de nenhuma maneira. Até um ponto que a Débora comentou lá no início sobre o movimento antirrevolucionário. Todas essas revoluções, elas queriam apenas pela revolução e não necessariamente por trazer algum tipo de transformação social. Nesse sentido, é importante entender que essa questão que a gente ouve muito, que política e religião não se misturam, é algo que Kuyper entendia como ser totalmente contraditório, visto que a cosmovisão cristã traz tem muito a agregar para o mundo e para trazer transformação social. Um ponto importante nesse quesito de atuação cristã na política é que, embora ele tenha todos esses ideais e acredite no papel cristão na política, ele em nenhum momento defendeu uma teocracia. Ele sempre acreditou que era importante ter pluralidade de pensamento e ter um contexto em que houvesse debate de ideias. Então, ele nunca defendeu que os cristãos tivessem algum tipo de papel especial ou de algum tipo de benefício ao entrar na política de uma forma meio embaraçada por ser cristão. Ele entendia que o cristianismo, assim como liberalismo, socialismo, entre outros, são visões de mundo e que era importante ter um debate saudável entre essas esferas. Então, em um tempo em que muitos aspectos religiosos foram privatizados, ele lutou para que essa visão cristã voltasse para os espaços públicos, norteasse as atividades políticas, mas em nenhum momento que isso se tornasse, como era antigamente, um braço do Estado institucionalizado. Mas sabendo que quando os cristãos que realmente entram na política e que fazem isso sobre as óticas cristãs, sobre os seus princípios éticos, sobre uma cosmovisão cristã, isso vai gerar uma grande transformação social e realmente trazer aspectos bons para a sociedade como um todo, embora seja um ambiente de debate e de troca de ideias. Então, essa questão do pluralismo é algo bem interessante, assim, é uma questão que nos chama a atenção e que nós vamos perguntar para vocês depois, mas atualmente se tem uma visão meio distorcida quando se fala, talvez, de cristãos ou evangélicos na política. E Kuyper foi um grande exemplo de como seria um padrão de cristão, sendo que ele foi uma referência, então, ao mesmo tempo que ele tinha outros papéis sociais, tanto como na universidade que ele fundou ou como pastor, ao mesmo tempo ele tinha essa área da vida dedicada a essa questão social e política. Trazendo mudança social, claro. Então, pessoal, a gente deixou aqui também no final uma frase dele, uma frase bem famosa, né? Que acho que sintetiza bem qual que é a ideia que ele traz, né? Que é essa aqui, né?
um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clama, é meu. Né? Então, isso sintetiza bem a ideia do senhorio de Cristo, né? E, enfim, acho que é bem interessante, tá certo? Então, acho que a gente pode parar a gravação aqui, que a gente vai para as perguntas. Então, caso... Não sei se o pessoal vai ficar meio encabulado aí